Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula para o concurso do Banco do Brasil. E só para lembrar, quem quiser ter acesso ao curso completo, com a apostila em PDF, com todos os slides que eu utilizo nas aulas, com material de resumo direcionado para revisão e um banco com questões comentadas, primeiro link aqui na descrição. E no mais, peço aí para vocês deixarem o like nesse vídeo e desejo a todos vocês uma excelente aula. Pessoal, a gente vai estudar agora os bancos na era digital, trabalhar um pouco sobre essa digitalização que acontece no mercado financeiro. Mas antes, só para a gente entender aqui, tá? A era digital, ela é esse período caracterizado pela predominância das tecnologias digitais na sociedade, tá? Então aqui um conceito geral da era digital. Ela é marcada pelo uso extensivo de computadores, dispositivos eletrônicos, redes de comunicação e tecnologias para processar, armazenar e transmitir informações. E aí eu posso elencar aqui algumas características associadas à era digital e que a gente vai ver, né, conforme a gente for passando aqui pela aula, que essas características, né, esses pontos aqui, eles também vão valer dentro do contexto bancário, dentro do mercado financeiro, tá? A internet é um dos principais pontos porque vai ser ela quem vai conectar as pessoas, vai conectar os dispositivos. Esses dispositivos eu tenho aqui que estão presentes na era digital: smartphones, computadores, tablets, também uma série de outros dispositivos aí que se comunicam e permitem, né, esse ambiente digital. As redes sociais também é algo que surgiu aí nos últimos anos e que revolucionou a maneira como as pessoas se comunicam, né? Se antes a comunicação ela tinha que acontecer presencialmente ou, né, com uma tecnologia mais avançada, talvez ligando por telefone, mandando mensagens, agora é muito fácil conversar com uma pessoa independentemente da localização dela, né? Só utilizar aí as redes sociais e também os aplicativos de mensagens. E agora, tá? A gente entra aqui em dois pontos que eles vão ser bastante falados ao longo dessa nossa aula, tá? Que é a Big Data, que é a coleta e análise de grandes volumes de dados, que impulsionam a tomada de decisões em diversos setores, ou seja, dentro aqui da era digital, uma característica que eu tenho é essa coleta em abundância dos dados, né? Ou seja, eu vou ter ali esses dados referentes, vamos pensar aqui, né, nas pessoas. Vou ter dados de pessoas que estão sendo armazenados e isso vai traçar características individuais de cada pessoa. Isso num contexto financeiro é muito importante, assim como também em diversos outros contextos, porque isso vai trazer aquele serviço mais personalizado, que vai atender as características daquele consumidor, tá? Então, essa coleta de dados é muito importante. E aliado à coleta de dados, para conseguir entender, para conseguir traçar um perfil das pessoas, agora a gente tem a inteligência artificial, tá? Que permite máquinas aprenderem e tomarem decisões semelhantes às humanas, tá? Então eu tenho ali, né, exemplos de inteligência artificial que praticamente em dadas situações até parece que a pessoa está, se for uma conversa através de um chat, né, até parece que a pessoa está conversando com uma outra pessoa mesmo. Tão avançado já está esse processo de inteligência artificial. Ou talvez, ao longo aí dos próximos anos, vai avançar muito mais, né? Que a gente não tem como dimensionar até que ponto vai chegar. Mas nesse momento a gente vê que dos últimos anos para cá aconteceu aí um avanço significativo, né? A gente teve a introdução dessas tecnologias, tá? Então é mais ou menos esse o panorama que a gente tem aqui da era digital. E fazendo um contraste, tá? Vamos falar aqui de como é que funcionava mais ou menos, como é que era o contexto bancário antes da era digital, tá? Então, antes dessa revolução tecnológica, a gente tinha o seguinte, tá? A comunicação entre os bancos e seus clientes era geralmente feita por meio de correspondências, telefonemas, ou tinha que ser encontro presencial, né? A pessoa ia até a agência para ser atendida. Havia falta de disponibilidade de serviços bancários fora do horário comercial. As pessoas, né, não poderiam ver qual que é o saldo que elas tinham em suas contas fora do horário comercial. Se fosse no sábado, fosse no domingo, ela só conseguiria ver informações, né, se ela imprimiu um extrato e guardou esse extrato, mas o extrato estaria se referindo a uma data anterior, né, não seria exatamente naquele momento. Fazer pagamento, assim como a gente faz, né, através de Pix, utilizando celular, isso não existia. O máximo de tecnologia que a gente tinha ali era o pagamento com cartão de débito, com cartão de crédito, tá? As agências tinham horários restritos de funcionamento dentro desse horário comercial. Fora desse período, as opções
para os clientes eram limitados. Aí depois começou a surgir, né, o conceito aí de remote banking, aonde as pessoas começaram a serem atendidas, alguns serviços, né, passaram a ser disponibilizados a essas pessoas fora do ambiente físico da agência, né, como por exemplo telefonemas, também a possibilidade de usar bancos 24 horas, utilizar caixas eletrônicos que estavam disponíveis mesmo fora do horário comercial, tá? Depois veio o conceito de internet bank, de office bank, home banking, né? E depois a gente foi chegando aonde a gente está agora. Mas antes a gente não tinha tudo isso que a gente tem, e o que a gente via na prática, né, é que as agências eram superlotadas, né? Porque todo mundo que precisava resolver alguma situação tinha que ir presencialmente lá. Então, época de pagamento, quando as pessoas recebiam que tinha que ir até o caixa fazer o saque, era essa foto caótica aqui que a gente tem, né? De ter que passar horas esperando no banco. Hoje, né, se a pessoa não quiser, ela nem precisa ir na agência, tá? Ela consegue resolver tudo de casa. Inclusive, tem bancos digitais que eles nem têm agências físicas, tá? E tem uma carteira de clientes aí que é enorme também, tá bom? Então, era digital, essa tecnologia que se tornou mais presente no dia a dia das pessoas, dispositivos que eles foram introduzidos para nós e que possibilitou uma maior comunicação, uma maior conectividade, tá? E atualmente o que a gente tem de mais moderno nesse momento aqui é a utilização da inteligência artificial para que a gente tenha maior otimização nos processos também. E em relação ao contexto bancário antes dessa introdução da era digital, é mais ou menos isso, né? Que a gente viu aqui, os atendimentos sendo restritos lá nas agências físicas e também menor disponibilidade de produtos. Bom, agora a gente vai falar aqui de como essa transformação digital ela está afetando o mercado financeiro. E isso, tá, como eu disse, já vem de alguns anos, mas na última década, talvez até nos últimos 5 anos, a gente teve uma mudança muito grande, né, nesse contexto aqui digital do sistema financeiro. Embora a gente tenha internet aí, não sei, pelo menos aí uns 30 anos, 25, 30 anos, agora, e a gente já tenha também computadores, mais ou menos dessa época aí, smartphones, talvez começando ali por 2010, eu acho, 2000, um pouquinho antes talvez, né, mas que ficou mais popular foi depois disso. Então, mesmo a gente já tendo esses dispositivos, a revolução que aconteceu aqui no setor bancário, ela começou mais ou menos na última década, né? Que a gente teve aí uma mudança muito grande, porque a gente começou a ter essa oferta de serviços fora do ambiente da agência, principalmente quando vieram os aplicativos para smartphones. E aí talvez seja ali por 2013, 2000, não, eu acho que um pouquinho depois, né? 2015, mais ou menos, começou a vir. Eu ainda lembro, né? Quando o meu banco ele começou a utilizar o aplicativo. Deve ter sido ali por 2015, eu acho. Então foi ali que foi dado o start, daí as pessoas viram que elas conseguiam resolver tudo pelo smartphone, praticamente quase tudo, tá? E daí as agências, elas passaram a ter menos pessoas transitando. Bom, vamos falar então aí dos principais pontos. A transformação e a evolução tecnológica bancária têm sido constantes e progressivas com o passar dos anos, moldando-se pelo surgimento de novas tecnologias, pela inovação e pelo objetivo de posicionar o cliente no centro, tá? Então tem essa visão aqui de utilizar essas tecnologias e pensar no cliente no centro, né, das atenções, entendendo suas necessidades, seus desejos, para oferecer um serviço mais personalizado. Entre os horizontes de diferenciação, a experiência do cliente, inovações tecnológicas e a customização de soluções surgem como as principais iniciativas adotadas pelos bancos, tá? Então, olha o que eu estou falando para vocês, isso aqui já tem que ficar claro, tá? Muito do que a gente vai falar nessa aula aqui, quem traz para nós é a Febraban, em uma pesquisa que ela fez com diversos bancos, e eles apontaram quais foram
as tendências, quais foram as novas práticas que eles estão adotando no mercado financeiro, né? Quais são as inovações que eles estão trazendo. E o que eu estou falando aqui para vocês é que percebam que tem uma preocupação muito grande aqui com a experiência do cliente. Renan, o que é essa experiência do cliente? É basicamente, né, todas as etapas ali que o cliente ele tem de contato com a instituição financeira. Agora, instituição financeira, porque a gente está falando de bancos, tá? Então, desde ele ser atendido presencialmente, pode ser? Pode, mas também ser atendido ali no aplicativo da instituição, ter a possibilidade de usar o Internet Bank, ter a possibilidade de ligar daqui a pouco, né, ter uma conversa mais individual com o seu gerente de conta. Todos esses pontos aqui, eles fazem parte da chamada experiência do cliente. Diferenciação em relação ao que aquela instituição financeira está trazendo de diferente em relação aos concorrentes. E isso vai enriquecer também a experiência do cliente, né? De se sentir ali valorizado. Tá? Então, esses são os pontos, as principais iniciativas adotadas pelos bancos, os horizontes de diferenciação, a experiência do cliente, inovações tecnológicas e a customização de soluções, trazendo aquela personalização. Como é que a gente traz uma personalização no atendimento? A gente precisa entender o quê? As necessidades e desejos dos nossos consumidores, entender o que eles querem e tentar fazer um serviço que consiga atender e superar essas expectativas que os clientes têm, né? Que vêm ali das suas necessidades e seus desejos, tá? Então, por isso que é muito importante essa ferramenta aqui de Big Data, de coletar dados, né? E não só coletar, mas fazer a análise de dados e entender o que aqueles dados estão dizendo a respeito dos clientes. E para isso a inteligência artificial ela tem se mostrado bastante presente, tá? Então, na pesquisa que a Febraban fez com os principais bancos do nosso país, tá? Ela não entrevistou aqui todas as instituições financeiras, mas os principais bancos sim, tá? Então, a gente vai ver aqui que 83% dos bancos que responderam, eles trouxeram aqui como estratégias de diferenciação prioritárias para os próximos anos, ou seja, o que eles estão buscando, quais são as tendências no mercado financeiro. 83% responderam que eles estão atuando aqui na experiência do cliente. Então é muito importante essa palavra, tá? 71% inovação tecnológica, 63% personalização de produto e serviço, 58% segurança e privacidade de ponta. Isso é importantíssimo, tá? Porque nesse contexto que a gente tem tudo digital, a segurança, ela merece destaque, né? Porque senão podem ter ataques aí que vão acontecer na instituição financeira, ataques cibernéticos, e isso pode prejudicar muitas pessoas, tá? Então, investir em segurança é muito importante. 54% responsabilidade social e sustentabilidade, né? Muito relacionado aqui àquela ideia de trazer os aspectos ambientais, sociais, de governança ou ainda climáticos dentro das instituições financeiras, e 54% ofertas integradas de ecossistemas, tá? Que é quando a gente vai ter aí vários dispositivos conectados trazendo uma experiência completa para os clientes, tá? Eu coloquei aqui também a definição de experiência do cliente, tá? É o conjunto de interações, ou seja, aqueles pontos de contato que o cliente tem com a instituição, e percepções, né? Além desses, a partir desses contatos que o cliente tem, as percepções que eles têm ao utilizar os serviços bancários. É uma das estratégias prioritárias de diferenciação dos bancos para os próximos anos, tá? Bom, como é que eles estão fazendo, né, essas ações aqui de diferenciação? Então vamos lá. Em relação à experiência do cliente, eles estão trazendo aqui a exploração do canal de mensagens instantâneas, tá? Então, por exemplo, o WhatsApp é uma forma de mensagem instantânea. E se a gente for voltar a algum tempo, não era possível antes fazer contratação de produto, fazer renegociação de dívida por WhatsApp. No máximo que a pessoa tinha era ali um contato com o banco, né, para daqui a pouco, não sei, ver que hora que o banco ele estava atendendo, tirar uma dúvida pontual, mas não conseguia efetivamente fazer operações. Isso já está mudando, tem alguns anos, e várias instituições estão explorando isso daqui para conseguir trazer também a oferta de produtos através de mensagens instantâneas, tá? Expansão das transações via chatbot, né?
que vai ser utilizado aqui para facilitar a comunicação, não digo nem facilitar, mas automatizar a comunicação com os clientes. Então, essas são as principais ações aqui dentro da experiência do cliente, tá? Inovação tecnológica. Então, a migração para a nuvem, para agilidade e escalabilidade, ou seja, em vez de ter um servidor físico ali que vai ter as informações das instituições, as instituições estão migrando agora para a nuvem, né? Utilizar aqui serviço de armazenamento em nuvem. Inclusive, existe resolução aí do Conselho Monetário Nacional que trata sobre esse tema, né? De regras que as instituições elas têm que adotar quando elas forem utilizar a contratação de terceiros, né? Para armazenar os seus dados em nuvem. Então, isso é uma realidade que está acontecendo essa migração aqui, tirando servidores físicos e colocando os dados armazenados em nuvem. Exploração de quantum computing, né? Que é computadores quânticos, que são computadores que têm uma maior capacidade de processar dados. Por que isso é importante? Porque, como eu falei, né, é uma característica da era digital essa coleta de dados. Então, tem que ter computador que tenha processamento suficiente para conseguir analisar esses dados. E por isso que dentro aqui da inovação tecnológica, as instituições já estão explorando esses computadores quânticos. Uso de blockchain e tokenização de ativos digitais. Sim, tá? O que é uma tokenização de um ativo digital? Por exemplo, né, eu tenho uma casa que ela é representada em um ativo digital. Tá? Como se eu quisesse fazer a venda dessa casa, é só essa transferência que vai acontecer do token para outra pessoa. Não preciso ali de escritura, não preciso como tradicionalmente acontece uma venda, né, todo aquele processo não precisa, porque eu já tenho esse ativo digitalizado. A gente pode associar isso daqui com o próprio Pix, né? A gente faz tudo de maneira digital, só que é em relação ao dinheiro. E agora também se está investindo aqui na tokenização de diversos ativos digitais. Embora isso ainda esteja avançando aos poucos, né? A gente não tem isso como uma realidade propriamente dito, mas isso daqui é uma tendência, tá, para os próximos anos. Tanto é que o Banco Central ele vai estabelecer a plataforma Drex, né, do Real Digital, plataforma Drex, e lá vai se permitir a negociação de ativos digitais de uma forma de uma estrutura, né, de uma plataforma que seja regulamentada aqui no nosso país. Então está avançando aí, são tendências para o futuro. E o uso de blockchain é para ter esses registros descentralizados e justamente permitir a tokenização e a negociação desses ativos, tá? Personalização de produtos e serviços, então análise de dados com inteligência artificial para a customização de produtos. Então, é uma tendência realmente, né? As instituições estão usando isso para trazer um serviço mais personalizado, e é o que eu falei, né? Através da coleta de dados, pegando lá o nome da pessoa, desde o nome, né? Que é talvez a informação mais básica, mas pegando o nome, pegando endereço, pegando o histórico de consumo, o histórico de pagamento, os produtos que essa pessoa tem, agora com o Open Finance, os dados bancários que essa pessoa tem em outras instituições. A instituição, coletando esses dados, ela consegue montar um perfil daquele cliente e entender qual que é o produto que melhor atende ele. É um seguro que ele está precisando nesse momento? Esse seguro, ele é de carro? Ele é de casa? Qual que é o valor de cobertura? Né? Qual que é o prêmio que ele consegue pagar? Então, utilizar aqui da captura de dados, fazer análise de dados, utilizar a inteligência artificial para fazer essa análise de dados e trazer um produto aqui que seja mais personalizado, que atenda melhor esse cliente. Exploração de dados, isso que eu acabei de falar, né? Via Open Finance, tá? Então o Open Finance ele está aí e ele permite que as pessoas compartilhem os dados que elas têm em instituições financeiras para outras instituições financeiras. E aí, pensando naquela instituição financeira que está recebendo os dados, é mais uma fonte que ela pode trabalhar para tentar fazer essa personalização. Maior consentimento do compartilhamento de dados, que também vai nesse sentido. Segurança e privacidade, segurança e proteção de dados e gestão de riscos, para entender o que pode afetar a segurança da instituição. Responsabilidade social e sustentabilidade, uma transformação cultural do banco, né? Desde ali de todas as pessoas que estão envolvidas, do estagiário que está atendendo, dos terceirizados, dos colaboradores, dos fornecedores, todas as pessoas, todos os stakeholders que estão ali na instituição financeira, mas principalmente os funcionários, né? Ter essa transformação cultural para que eles ponham aí essa ideia de responsabilidade social. Ofertas integradas de ecossistemas, né? Superstores e super apps financeiros digitais. Então, às vezes, né, as instituições trabalham agora
com um ambiente onde é possível trocar pontos de cartão de crédito, por exemplo, por diversos outros tipos de produtos e serviços, como se fosse um marketplace, essas superstores, né, onde é possível então comprar diversos produtos em diversos lugares. E isso tem a ver aqui com esses ecossistemas, tá? Então essas são as principais ações. Com a ação prioritária para a diferenciação dos bancos, a exploração de novos formatos de comunicação e atendimento evidenciam a importância atribuída à satisfação e fidelização dos clientes bancários, né? Isso como é que vai ser atendido? Através daqui, né? As ações de inovação, por sua vez, refletem o compromisso das instituições na busca por eficiência operacional e na extração de valor por meio das principais tecnologias emergentes, tá? Então são os principais pontos aí, buscando a fidelização do cliente com experiência, personalização, mas também de olho nas inovações nessas tecnologias emergentes, né? Porque algumas estão começando agora. A exemplo aí da tokenização desses ativos digitais, blockchain já tem alguns anos, né? Mas que ele está ficando mais presente na vida das pessoas é agora nos últimos anos. Falando sobre a inteligência artificial, que ela é importantíssima, tá? Ela tem esse papel de protagonismo, porque além das aplicações tradicionais, como biometria facial, chatbot, RPA, a inteligência artificial generativa, né, ou Gen AI, eu acho que seria, né, a qual tem a capacidade de se tornar uma das tecnologias mais transformadoras para a indústria bancária, tem sido utilizada por diversos bancos, tá? E aí eu venho aqui e eu trago essas definições que estão relacionadas à inteligência artificial. Então, por exemplo, essa Gen AI aqui é um tipo avançado de inteligência artificial que pode gerar novos conteúdos, como texto, imagens ou música, com base em padrões e exemplos fornecidos durante o treinamento, tá? Então, tu vai lá, fornece exemplos de pensando, né, no próprio chat GPT, o que ele faz, né? Ele tem uma base de informações e através dessa base de informações, aonde ele consegue fazer a consulta, ele vai lá e ele gera textos, né? A pessoa pergunta alguma coisa, ele traz um texto, mas esse texto não é criado do nada. Ele vai acessar a sua base de dados e ele foi treinado com essa base para conseguir responder, né? Ele foi aprendendo, ele foi melhorando, e aí ele consegue trazer uma resposta, nem sempre certeira, né? Mas está avançando. Então, essa Gen AI é esse tipo aqui, não só para gerar texto, mas a gente tem inteligência artificial para gerar imagens, música, voz também, tá? É possível agora, talvez vocês viram, né? Mas é possível utilizar de inteligência artificial para gerar vozes de atores, né? De pessoas que. Até de músicos também, né? Trocar um músico que está cantando um estilo musical para outro estilo. É possível fazer isso, né? Gerar essa voz aqui, a pessoa falando como se fosse ela, mas na verdade é só a inteligência artificial que está fazendo, tá? Então essa forma é mais avançada. Mas percebam, né, que além dessas aplicações tradicionais, com biometria facial e chatbot, né, que a gente também tem essa inteligência artificial que é mais avançada. E aí a gente vai aqui para a pesquisa que aconteceu com os bancos, tá? 96% das instituições, não são todas, tá? Mas as que responderam, elas já têm tecnologia de inteligência artificial, tá? E 54%, metade dos que responderam, eles possuem tecnologias de Gen AI, que é essa inteligência artificial mais avançada, tá? E como é que eles utilizam? Isso daqui é importantíssimo, tá? Como é que eles utilizam a inteligência artificial dentro dos bancos? 75% usa para biometria facial, né? Que é o quê? A pessoa, ela tem o seu rosto reconhecido, né? Ela vai acessar a primeira vez ali o aplicativo dela. Aí vai vir uma solicitação, né? Se ela quer utilizar a biometria facial para que ela possa entrar as próximas vezes, né? Se o celular ele tem essa tecnologia também, se ele consegue fazer isso. E daí vai capturar o rosto ali da pessoa com a câmera do telefone, vai utilizar da inteligência artificial para conseguir traçar esse perfil da pessoa do rosto, e aí as próximas vezes que ela for entrar, ela vai conseguir entrar dessa forma, né? O chatbot, que é a forma de responder, né? Às vezes a pessoa está lá no site da instituição financeira e já abre uma janela automaticamente de um chatzinho, né? Perguntando como é que aquela aplicação pode ajudar a pessoa. Daí a pessoa vai lá, escreve e o chatbot ele responde de alguma forma, tá? E daí eu saquei aqui, né, os principais conceitos
tem a descrição aqui, né? Então, tecnologia de reconhecimento facial para identificar ou validar a identidade, chatbot, né? Programa que utiliza inteligência artificial para simular conversas humanas, o RPA, que é a automação de processos robóticos, que vai utilizar, então, de inteligência artificial aqui para automatizar tarefas repetitivas, aonde antes a gente tinha os humanos utilizando, mas agora é possível, então, utilizar da tecnologia para que se faça essa automatização, né? Então, por exemplo, vai mandar e-mail para os clientes. Antigamente, né, não tinha, até tinha, né, algumas formas aí de gestão de mandar esses e-mails de forma automatizada, mas agora está mais presente. Tá? Então é possível utilizar, por exemplo, um CRM, que é um gestor de relacionamento de cliente, para automatizar esse envio de e-mails, ou daqui a pouco até entrar em contato com o cliente, né? Existem algumas formas aqui de automatizar essas tarefas repetitivas. E aqui 67%, né? Eles utilizam a inteligência artificial para esse tipo de procedimento. 54% a GenAI, né, que a gente já viu, inteligência cognitiva 25%, robô advisor 21%, biometria por voz, que tem muito a ver com o que eu falei para vocês, 17%, e a inteligência artificial como user interface 17%, tá? Então, a inteligência cognitiva ela vai simular funções cognitivas humanas, como aprendizado, raciocínio, resolução de problemas, para melhorar a tomada de decisões. Pode ser utilizado aí para conseguir entender também o perfil dos consumidores. O Robô Advisor é uma plataforma digital que fornece serviços de consultoria financeira com base em algoritmos, sem intervenção humana ou direta. Então, né, lá no meu aplicativo do banco tem, eu abro lá e o banco ele trabalha como se fosse o meu gerente de conta. Ele vai lá e ele identifica o meu perfil e ele traça quais investimentos seriam interessantes para mim, né, com base nos dados que ele tem. Mas não é uma pessoa que está fazendo essa análise e me recomendando os investimentos, né? É um robô advisor, é uma tecnologia que utiliza a inteligência artificial para traçar o meu perfil e para recomendar aqui qual que seria o melhor investimento. Obviamente que nem sempre é certeiro, né? Mas já está aí para automatizar também os processos. Biometria por voz, que é a inteligência artificial com user interface que vai interagir de forma intuitiva com os usuários, facilitando a navegação e o uso de aplicativos e sistemas, tá? Então, são os principais usos aqui de inteligência artificial nos bancos, tá? O uso das aplicações de inteligência artificial pelos bancos, agora pensando aqui no front-end, tá? Que refere-se a parte de um sistema ou de um software ou aplicativo que interage diretamente com os usuários finais, né? Então, no front-end, eu vou ter aqui um software que ele vai falar diretamente com o usuário final, enquanto que no back-end, ele vai lidar com o processamento de dados e a lógica dos negócios por trás das operações, ou seja, vai ser um serviço mais de meio, enquanto que aqui seria um serviço mais finalístico, aqui eu tenho um serviço que é mais intermediário de meio, tá? E como é que se utiliza a inteligência artificial para o front-end e para o back-end? Então, personalização de ofertas, ou seja, consumidor final, tá? Segmentação de cliente e marketing, onboard e aceleração de KYC, simulação e otimização de investimentos e portfólio, sistemas de recomendação, análise de resultados de reclamações, análise de sentimento e Omniverse, sessões interativas baseadas em avatares. Então, é assim que os bancos estão utilizando a inteligência artificial nas operações de front-end, tá? Principalmente aqui para personalização de ofertas, que vai ao encontro do que a gente vem falando, né? Que os bancos eles estão trabalhando bastante com essa ideia de personalização e experiência do cliente. E aí, para back-end, tá? Para detecção de fraude e lavagem de dinheiro. De novo, né? Traçar o perfil do cliente, saber quais operações ele está fazendo e se essas operações elas podem trazer riscos, suspeitas de crimes de lavagem de dinheiro. Reconhecimento de documentos, análise de risco de crédito, assistente de aprendizado de máquina, detecção de anomalias cibernéticas, desenvolvimento de códigos de software, monitoramento e vigilância orientados por inteligência artificial, avaliação de risco cibernético e otimização de controles. Aonde que está o destaque? Com certeza aqui, né? Em detecção de fraude e lavagem de dinheiro. 73% então dos bancos eles respondem que eles estão utilizando a inteligência artificial nas operações de back-end para esse tipo de coisa. Bom, 11% é a taxa média de aumento. Olha esse dado, tá? É importante. 11% é a taxa média de aumento
da eficiência nos processos bancários após a implementação de inteligência artificial. E aí, né, eu não estou falando que 11% vem da digitalização que acontece no mercado financeiro. Não, eu estou falando apenas da tecnologia de inteligência artificial que está dentro do contexto de digitalização. E ela, por si só, ela aumenta em 11% a eficiência dos bancos, tá? 12% foi a taxa média de melhoria em atendimento ao cliente informada pelos bancos respondentes, talvez porque está trazendo serviço mais personalizado, talvez porque está conseguindo responder melhor às demandas, teve então 12% de melhoria. 12% também foi a taxa de melhoria em desenvolvimento de aplicações informadas pelos bancos respondentes e 17% foi a taxa média de melhoria para o back-office, principalmente no tocante à detecção de fraude. Então, olha só, a inteligência artificial, além de estar trazendo aqui uma melhor experiência para os clientes, né, porque melhorou em 12% em relação ao que se tinha antes. Além disso, e isso que a gente está aqui no começo ainda, né? A gente não tem ideia de aonde que vai chegar a inteligência artificial nos próximos anos. Está no começo. E até agora, então, já tem esse aumento de 12%. Mas no tocante às operações de back-end para detecção de fraude e lavagem de dinheiro, a gente já tem uma melhora em 17%. Então, a inteligência artificial ela também está sendo útil, não só para trazer essa experiência mais personalizada, mas também para identificar fraudes e crimes, tá? E agora, falando sobre o Open Finance, que eu já disse para vocês que se trata do compartilhamento de dados entre instituições financeiras sobre seus clientes, olha como é que a adesão ela está crescendo também. Então, em 2023, a gente tinha o seguinte, entre 0 a 5% dos clientes que tinham aderido ao Open Finance, feito compartilhamento de dados, apenas não, né? 73% dos bancos, eles responderam, né, que de 0 a 5% dos seus clientes tinham aderido. Tá? De 6 a 20%, apenas 18%. E acima de 20% dos clientes, então, se a instituição tem lá 1 milhão de clientes, acima de 200 mil, nesse percentual, apenas 9% dos bancos tinham informado. Em 2024, a expectativa aqui é de que de 0 a 5% esse número caia. Mas, Renan, isso não é pior? Não, né? Porque se caiu na faixa de 0 a 5, significa que vai crescer nas demais faixas. De 6 a 20%, se tem um aumento aí, a expectativa é de 18% para 32%, tá? Enquanto que acima de 20%, porque daí é uma base muito grande mesmo, tá? 9% dos bancos esperam que seus clientes aí acima de 20% tenham aderido ao Open Finance. Mas é interessante, né? Porque é melhor para o consumidor, né? Porque, claro, se for útil para ele, né? Mas se ele daqui a pouco estiver procurando ali algum tipo não sei, de crédito, né? De financiamento imobiliário, pode ser interessante para ele trazer esses dados para outras instituições para que ele consiga ver aonde que ele vai ter a melhor taxa. Então, é bom para o usuário fazer esse compartilhamento de dados quando ele precisar de algum tipo de serviço bancário, porque vai aumentar a concorrência, ele vai poder tomar uma decisão melhor informada. Aqui a gente fala, tá, sobre o crescimento do investimento, do orçamento dos bancos em tecnologia. Então a gente consegue ver aqui que isso daqui vem tendo um aumento nos últimos anos, tá? Então o crescimento do orçamento total de tecnologia evidencia o direcionamento dos bancos para proporcionar experiências mais fluidas e customizadas aos clientes e promover maior integração entre tecnologias e negócio. Em 2024, esses investimentos podem chegar a 47 bilhões, superando o volume do ano anterior, tá? No ano anterior, então, se a gente for somar aqui, dá mais ou menos uns 30, né? Por aí. 39, tá aqui. E agora 47, né? E com os bancos direcionando para inteligência artificial, GenAI, computação quântica, exploração de dados, cibersegurança, cloud, que é aquele armazenamento em nuvens, processos ágeis, ESG, que são as práticas de responsabilidade social e sustentabilidade, e pessoas. Então, para aquelas ações de diferenciação, né, que eles estão investindo, eles estão direcionando esse orçamento para a tecnologia. E, de novo, né, a gente vê como isso daqui foi crescendo. Aqui um acréscimo, a expectativa para 2024 de um acréscimo em 21% em relação ao ano anterior. De 2023 para 2022 teve um acréscimo de 11%, de 2022 para 2021, 19, 11, 12, tá? Então perceba como era bem mais modesto aqui em 2019, apenas 23, e agora já está no dobro. É o que eu falo para vocês, tá?
essa mudança aqui mais radical que a gente tem começou ali, 2018, 2017, 2018, e vem crescendo aí e aumentando a cada ano, né? As tecnologias que a gente tem, os orçamentos aqui também vêm aumentando, até porque a gente está vendo que está tendo uma otimização nos processos, tá? Vamos falar um pouco sobre a temática ESG, né, que é esses aspectos aqui ambiental, social e de governança, como eles estão sendo introduzidos lá nas instituições financeiras. Então, apontada como um movimento emergente na edição anterior da pesquisa FEBRABAN, tá? Lembrando que a gente está vendo aqui os dados da FEBRABAN, ela é uma prioridade na agenda estratégica da indústria financeira, em que novas tecnologias expandem as oportunidades de implementar ações voltadas a essas pautas, tá? Então, 82% dos bancos oferecem solução de finanças sustentáveis aos seus clientes, dos quais 94% oferecem produtos ESG, que eles têm essa característica de preocupação com os aspectos ambientais, sociais, né, com as pessoas que são envolvidas e também de governança. E aí, quais são os tipos de serviços ofertados aqui de ESG? O financiamento sustentável, pensando até também, né, não no superendividamento do cliente, né, ter esse cuidado ao ofertar crédito, pensando daqui a pouco em financiamento de placas fotovoltaicas para diminuir o consumo e aproveitar aí a energia solar, educação financeira para conseguir trazer esse maior conhecimento, né? E até para evitar também o superendividamento dos clientes, emissão de títulos verdes, sociais e sustentáveis, investimento responsável, empréstimos com taxa de juros baseados em desempenho ESG e rastreamento da cadeia de suprimentos, tá? Mas principalmente aqui no financiamento sustentável. Em relação à educação financeira, 72% dos bancos eles oferecem soluções de educação financeira a seus clientes. E aí, por meio desses canais aqui, 92% na página do site, 77% em palestras e cursos, 62% no aplicativo, 54% em mídias sociais, 38% em podcasts, 31% em e-mail, 15% em FAQ ou SAC, né? É mais difícil ter, e ainda 15% é SMS, olha só. Tá? Então, por meio desses canais aqui, os bancos eles oferecem soluções de educação financeira aos seus clientes. Tá? E aí, o que a gente pode tirar aqui, né? Quais são os principais insights do que a gente viu até agora? Investimentos sólidos e contínuos, tá? Então, a indústria bancária, ela continua a expandir robustamente em tecnologia, com aumento de 104% no orçamento em 8 anos, né? Dobrou, a gente viu ali que saiu dos 23 foi para 47, focando em exploração de dados, segurança cibernética e experiência do cliente. Esses investimentos podem chegar a 47,4 em 2024. Inteligência artificial adaptável e customizável. Especialmente a generativa, ela está sendo utilizada por 54% dos bancos e é altamente adaptável às necessidades específicas das áreas de negócio, impulsionando a inovação e a produtividade. Sustentabilidade e governança em foco, né? A gente viu ali em relação às soluções de finanças sustentáveis, a presença da educação financeira. Esse ponto, né, a transformação orientada para o cliente. Lá no início da aula eu falei, né, colocar o cliente no centro. 83% dos bancos priorizam a experiência do cliente como forma de diferenciação em relação aos seus concorrentes, buscando maior integração entre tecnologia e negócios para superar as expectativas dos clientes. E o que a gente tem quando a gente supera? A gente tem um cliente que ele é satisfeito e fiel, tá? Que vai ser um defensor da marca. Por isso que é uma diferenciação. Plataformização para inovação, tá? Então, a plataformização está consolidada como estratégia-chave, permitindo a ampliação dos produtos e serviços, além dos tradicionais, representando uma oportunidade significativa para a inovação e satisfação dos clientes. Eficiência e agilidade com o uso do cloud, a migração para a nuvem está promovendo eficiência, automação de processos e uma cultura de colaboração, com 79% dos bancos planejando aumentar os investimentos em tecnologia cloud. E tem uma partezinha aqui também que a Febraban destaca, que é em relação ao profissional de TI. Então a gente vê aí, né, concursos como o Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros bancos também, que eles estão trazendo muitas vagas para o pessoal que trabalha na parte de TI. Isso porque tem sido, né, uma demanda crescente das instituições financeiras. Aumento de 22% no total de colaboradores de TI, somando 45.300 profissionais, investimentos de quase 3 bilhões em infraestrutura e soluções tecnológicas para melhorar a experiência de trabalho dos profissionais. Tá?
Continuando aqui, né, ainda nesse contexto aqui de digitalização do sistema financeiro, agora a gente percebe aqui através desse gráfico como que o volume de transações ele está dividido em diferentes canais. E a gente vai perceber aqui que hoje a maior parte das negociações está acontecendo através de mobile bank, que saiu, olha só isso, saiu de 2019 de 37,2, isso daqui está em milhões, tá? Volume de transações em milhões. Saiu de 37,2 bilhões de 2019 e para 2023 foi para 130 bilhões o volume, tá? Então, um aumento aí muito grande no mobile bank, que é quando a pessoa utiliza o telefone dela ou um tablet para fazer as suas operações financeiras. É o que eu venho falando para vocês, tá? 2015, 16 ali foi o start, né? Onde a gente começou a ter esses aplicativos, onde a maior parte das pessoas, não a maior parte, né? Porque a maior parte a gente está vendo que é mais agora, mais recém. Mas o pessoal com mais contato com a tecnologia começou a utilizar naquela época e de lá para cá só aumentou representantes daqui em 2023. E vale dizer, né, o salto grande que teve aqui de 69 para 107 foi principalmente com a introdução do Pix, porque daí aquelas pessoas que não tinham Pix tiveram que baixar o aplicativo do seu banco, instalar e dessa forma começar a fazer suas operações. Então, o Pix ele foi uma mudança aqui radical que permitiu esse aumento aqui no volume de operações, tá? Eu sei disso porque eu vivenciei isso na prática, né? Eu vi as pessoas indo nos bancos, no meu banco, aliás, para solicitar o cadastramento do Pix, e aí tem que fazer o download do aplicativo e tudo mais. Então eu vivenciei isso acontecendo na prática, e é por isso que a gente tem esse aumento expressivo. Mas aqui no gráfico a gente também tem ainda outros canais, tá? Por exemplo, o Internet Bank, que vai utilizar aqui do computador, né, para fazer as operações, a gente vê que ele meio que se manteve estável, né? De 16 aqui em 2019, 16,4 aqui em 2023. Até deu uma leve caída aqui, né? Em 2022, mas ele manteve-se relativamente estável. Então tem um público ali que prefere utilizar mais o Internet Bank e vem utilizando dessa forma. Um que chama a atenção também, tá? É em relação a aplicativo de mensagem instantânea, que eu também falei ao longo dessa aula. Se a gente for ver aqui, em 2019 e 2020, não tinha, né? Não existia essas operações aqui através de mensagem instantânea. Começou em 2021, representando apenas 0,01 bilhões aqui das operações, né? Não chegava a 1 bilhão. Aumentou de 0,01 para 0,07 e depois para 0,13, tá? Então, teve um aumento aí de 76% em relação a 2022. Então, é uma tendência aí para os próximos anos, tá? Essas transações acontecendo por mensagens instantâneas. E a gente tem as transações com agências bancárias, com autoatendimento, com pontos de vendas no comércio também, né? Tem um estabelecimento comercial lá e a operação financeira acontece lá. Então, a gente vê que, no mais aqui, elas meio que se mantiveram estáveis, né? A gente teve uma queda aqui no autoatendimento, nos postos de autoatendimento, mas as demais aqui, elas meio que se mantiveram estáveis. E aqui a gente traz, né, a diferença entre canais digitais e canais físicos e também os pontos de venda, tá? Então a gente vê aqui o grande volume aqui, né, que a gente teve em relação aos canais digitais, representando de 52% para 79% em 2023. Então, 7 em cada 10 transações bancárias são realizadas no mobile, tá? E dessas que são realizadas no mobile, 79%, né, um total mais abrangente aí são canais digitais, incluindo aí também o Internet Bank. Canais físicos, aqui a gente percebe uma queda, né, aqui a gente está levando em consideração 2016, olha só, quando começou a dar esse start, né, 33% canais físicos, eles representavam aqui do total das operações, e de 33, isso daqui está em 7% em 2023, canais físicos presenciais. Então, aqui é uma queda grande, né? Imagina a gente dizer aqui que 7% de todas as operações que acontecem, só 7% acontecem em canais físicos. Se a gente voltar aí para 2010, 2000, é o que eu falava para vocês, a gente já tinha tecnologias como a internet, celulares, computadores, mas ainda assim o número de transações era muito grande em canais físicos, né? 2016 era 33% ainda, mas
de lá para cá houve essa revolução muito grande, hein, no sistema financeiro, tá? Evolução das transações bancárias nos últimos 5 anos, tá? 43% das transações realizadas via mobile bank. Isso, tá, em 2019. Então representava aqui 86,3 bilhões em 2019. E aí a gente vai ver aqui, né, que aqui no ano, aqui é tudo 2019, né? De 2019 para 2023. De 86 foi para 186, né? De 43% realizado em mobile em 2019. Esse número subiu para 70%, que é o que a gente está vendo aqui, 7 em cada 10. Aqui de 37,2 foi para 86,3, aqui só no Mobile Bank, né? Isso que representou 70%. Aqui está considerando todos os canais. E transações financeiras no Mobile Bank, de 4,7 bilhões, foi para 25,8, um aumento de 449%. Aqui o aumento foi muito grande, tá? Das transações realizadas via Mobile Bank são financeiras. Tá bom? 100% dos bancos oferecem canais de mensagens instantâneos atualmente. No último ano, esse percentual era de 67%. 100% dos bancos que responderam à pesquisa, tá? Mas então a gente vê que os bancos já estão utilizando essa tecnologia, que se a gente for ver aqui, né, no ano de 2020, a gente não tinha, né, as operações acontecendo por mensagens instantâneas a gente não tinha efetivamente. Tinha talvez o canal de comunicação, entrar em contato com o banco, mas as operações acontecendo por ali, não. E agora a gente vê aqui, né, que os bancos já aderiram a isso e o volume ele aumentou de 70,9 milhões para 125, um aumento de 76% nas negociações que acontecem através de canais de mensagens instantâneas. E quais são essas operações? 31% das transações não financeiras de cartão de crédito, 26% outras transações, aí vai pegar um grupo grande, 24% pesquisa de saldo e extrato e 18% de renegociação de dívidas, tá? Nesse momento aí, então, essas são as principais transações que acontecem dentro dos aplicativos de mensagem instantâneas. Números de usuários cadastrados no Pix, tá? Mostrando aí, né, como o Pix, as pessoas que estão ali, né, representam uma grande parcela da nossa população. Em 2022, 98 milhões, em 2023, 114, tá? Um aumento de 16% em um ano, mas o aumento aqui em si ele não chega a ser grande, né, porque em 2022 já tinha uma parcela muito grande, mas aqui a gente está falando de 114 milhões, é mais da metade da população aí do nosso país que estão utilizando Pix. Claro que tem pessoas jurídicas, né, que também tem Pix e tudo bem, mas ainda assim um número expressivo. Não sei se aqui eles levaram em consideração apenas pessoa física, né, e aí usuários cadastrados seriam pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Mas de qualquer forma, a gente vê que é uma parcela representativa da população. Quantidade de transações por Pix, tá? Em 2022, 24 bilhões, em 2023, 41. Aqui o aumento foi grande, né, de 74% no volume, na quantidade de transações. Então, apesar do acréscimo ele não ter sido tão grande em relação aos usuários, na quantidade de transações a gente teve um acréscimo muito maior proporcionalmente. Isso porque as pessoas começaram a fazer mais operações pelo Pix, ao invés de utilizar cartão de crédito, ao invés de utilizar, né, transferência ou qualquer outro tipo de pagamento. Tá? E quais são os principais insights que a gente tira aí em relação a esses últimos slides que a gente viu? 186 bilhões de transações bancárias, um salto de 19%, tá? Então, as transações bancárias aumentaram significativamente no último ano, atingindo 186 bilhões. Destaque-se o Mobile Bank, que cresceu 22%, refletindo a preferência dos consumidores por este canal. Domínio do Mobile Bank, né, que é aquilo que a gente viu que 7 em cada 10 transações elas acontecem por Mobile Bank. E nos últimos 5 anos, esse número quintuplicou, tá, atingindo 25,8 bilhões. Atendimento via mensagens instantâneas. Todos os bancos oferecem atendimento via aplicativos de mensagens instantâneas, com acréscimo de 76% nas transações. Popularidade do Pix, né? O Pix promoveu a inclusão financeira e revolucionou as transações bancárias no Brasil, com 45% dos usuários sendo heavy users. Esse conceito aqui é importante, tá? Porque a Febraban, ela usa algumas vezes na sua pesquisa. Embora eu tenha trazido só agora aqui no slide,
Eu vou trazer para vocês a definição. O que é um heavy user? Aquela pessoa que, além de ter o cadastro, ela utiliza bastante o Pix, ou qualquer outro tipo de serviço. Se ela é heavy user, é porque ela está usando bastante. E aqui a gente está falando, então, que 45% dos usuários que utilizam o Pix são heavy users, que estão utilizando bastante o Pix mês a mês, né, em suas operações. Digitalização do setor de seguros, também uma partezinha importante que a Febraban falou, tá? É que as simulações digitais de seguros aumentaram com 18 milhões de cotações no último ano, indicando uma maior procura por serviço online e oportunidades de aprimoramento na jornada digital. Ou seja, as pessoas estão fazendo cotações em ambientes digitais para os seus seguros. Então pode acessar lá o aplicativo onde ela tem conta e fazer uma cotação para o seu seguro de carro, por exemplo, tá? Então está acontecendo também uma digitalização no setor de seguros. E aí, antes da gente encerrar aqui também um ponto que é importante da gente diferenciar no contexto de bancos na era digital é a diferença entre um banco digital e um banco digitalizado, tá? Então, um banco digital, que também é chamado de banco virtual, é uma instituição financeira que opera exclusivamente online, sem presença física, como agências bancárias tradicionais. Ele oferece serviços financeiros e transações por meio de plataformas digitais, como aplicativo móveis e internet banking. Tá? Então, o banco digital, ele não tem agência física, ele nasce do digital. Ele é criado desde o início com uma infraestrutura tecnológica voltada para atender as necessidades dos clientes no ambiente digital. Esses bancos eles vão ser conhecidos por agilidade, conveniência e baixos custos operacionais, porque não precisa manter uma estrutura de uma agência, né? Ter os funcionários lá naquela agência, ter que pagar aluguel para manter a agência, né? Ter todos os custos envolvidos. Ele não tem isso, porque ele atua no mundo digital, permitindo que os clientes realizem operações bancárias de forma rápida e fácil, a qualquer hora e em qualquer lugar. E um banco digitalizado, qual que é a diferença? Ele refere-se a uma instituição financeira tradicional, mas que adota tecnologias digitais para aprimorar seus processos e serviços. Então a gente pega Banco do Brasil, pega Itaú, pega Caixa Econômica, são bancos que são tradicionais, que nasceram fisicamente, né, com as agências e tudo mais, mas que nos últimos anos eles aderiram a esse contexto digital. Então tem seus aplicativos, tem a utilização de inteligência artificial. São bancos digitalizados. Eles têm uma presença física com agências e filiais, mas também incorporam canais digitais em sua operação. Banco digital nasce digital. Banco digitalizado, ele se transforma digitalmente. Não é que, nem que ele se transforma, né? Mas é que ele acaba colocando aqui tecnologias digitais, incorporando essas tecnologias digitais em seu ambiente. E para a gente encerrar, né, os principais desafios que a gente pode ter em relação a essa digitalização que acontece no mercado financeiro, a gente tem o seguinte, tá? A segurança cibernética, ela vai ser uma preocupação constante, pois os avanços tecnológicos eles também trazem riscos de violações de dados e ataques cibernéticos, que foi o que eu falei lá no início da aula, né? Que tanto é que os bancos estão adotando isso, né, em torno de 50% como uma tendência aí para os próximos anos, essa preocupação com segurança. E aí os bancos precisam investir nessas medidas de segurança para proteger informações que sejam confidenciais dos seus clientes. Além disso, tá, um outro ponto que merece destaque é em relação à regulação e conformidade. Tá? Vai se tornar aqui um desafio fazer a regulação das instituições financeiras com essa digitalização, porque novos serviços, novos produtos, eles surgem e aí fica difícil, né, o regulador ele acompanhar para e passo o que está acontecendo no ambiente das instituições financeiras com esse contexto digital. À medida que novas tecnologias e modelos de negócio emergem, as autoridades reguladoras estão buscando encontrar um equilíbrio entre inovação e proteção dos consumidores, né? Porque Banco Central, CVM, eles estão lá, SUSEP também, Previc, eles estão lá para trazer regulação para o mercado, trazer uma maior proteção aos consumidores. E aí tem que ter esse equilíbrio aqui. Tem que permitir esse ambiente inovador, né, que vai trazer essa personalização para o cliente, vai trazer essas inovações, mas tem que equilibrar também para trazer a proteção ao consumidor, para que ele esteja ali, muitas vezes, acessando uma instituição financeira que seja sólida, que tenha condições de honrar os seus pagamentos.